vamos falar especificamente da maternidade e da paternidade, ou seja, as funções maternas e as funções paternas. Antes disso, eu quero te dizer que a paternidade ou maternidade, aqui o termo foi usado no sentido amplo, né? Abarcando tanto a função da mãe quanto do pai. A paternidade, ela é a continuação do relacionamento a dois. Então muita gente faz uma cisão e parece que é como se fossem duas coisas em separado, mas não é. É do relacionamento de casal que surge o filho. Então não estou dizendo que é do casamento, porque tem homem e mulher que não se casam e têm filhos, mas foi da relação homem e mulher que surgiu o filho. Então, no caso dos casais casados que tiveram filhos, então aqui a gente está dizendo que a paternidade ela é uma extensão da relação homem-mulher e uma extensão do casamento. Por isso que, como você viu na aula anterior, traz muita consequência negativa para o relacionamento de casal quando essa ordem é invertida, ou seja, quando os filhos são colocados com precedência em relação ao relacionamento de casal. Então, antes existia apenas o homem e a mulher enquanto casal. Agora, com a chegada dos filhos, isso ganha uma amplitude, um peso e uma densidade, uma seriedade ainda maior, porque com a chegada deles, configura-se um novo sistema familiar, ou seja, um novo lugar onde coisas novas vão ser criadas a partir das diferenças do que a mulher traz na sua bagagem, do que o homem traz na sua bagagem em relação ao seu sistema familiar original. Então os filhos eles vão ser a mistura daquilo que cada um desses dois trouxe nas suas bagagens, nas suas histórias de vida. E aí eu quero te mostrar os dois elementos que trazem muita força para a relação dos pais com os filhos. O primeiro elemento é o próprio relacionamento de casal, porque é dele que se obtém parte da força para o exercício da paternidade e da maternidade. Então, quanto mais o casal se respeita enquanto cônjuge, mais os filhos sentem que esses pais são livres para exercer esses papéis, porque eles estão ali tomados da força que flui de um para o outro, eles se respeitam, então a mãe tem liberdade para com o filho, o pai tem liberdade para com o filho e o mais importante é que quando esses dois se respeitam enquanto casal, eles permitem os filhos terem liberdade para amá-los também. Então a mãe não fica cheia de ciúme do amor do filho pelo pai, o pai não fica com ciúme do amor dos filhos pela mãe. Então, quando se respeitam enquanto casal em primeiro lugar, ficam livres para o exercício do amor, tanto deles para com os filhos, quanto dos filhos para com eles. E quanto mais eles se apoiam, em termos de relacionamento de casal, eu te apoio enquanto marido, você tem meu aval, eu te apoio enquanto esposa, eu confio em você, mais eles se fortalecem em si mesmos, mais eles se apropriam da função materna e paterna, e aí menos eles vão precisar de delegar para os filhos as funções que caberiam a eles. Então, os pais que estão saudáveis enquanto homem e mulher na relação de casal, eles favorecem um ambiente muito mais saudável para o desenvolvimento pleno desses filhos, porque cada um vai poder ficar no seu devido lugar e não vão ter que precisar amar em segredo o papai, porque a mamãe tem ciúme, não vão precisar fazer coisas em segredo com a mamãe, porque o papai tem ciúme. Então fica um ambiente muito mais favorável para o desenvolvimento saudável dos filhos e, como consequência, uma saúde para o relacionamento do próprio casal. Então, a primeira ponto de força para o exercício da maternidade e da paternidade é propriamente dentro da relação enquanto casal. Quando já se separaram, então se são pais de uma mesma criança, né, mas tratando-se aí, vamos supor, de uma relação anterior, já não é mais no relacionamento de casal, mas na relação enquanto ser humano. Então essa mulher se apoia nele enquanto homem, ele se apoia nela enquanto mãe, enquanto mulher e mãe,
e confia e delega. E aí a criança tem mais liberdade de amar o papai, liberdade de amar a mamãe, liberdade de fazer um pouquinho parecido com o papai, já que a mamãe não fica criticando. Então aí já não entra mais a força do relacionamento de casal, e sim a força enquanto seres humanos. Eu preciso buscar a confiança nesse ser humano, e é óbvio, né? A gente espera que ele colabore e faça por onde, e mesmo que não faça, que eu consiga ver algum ponto de saúde para que eu possa confiar e daí deixar que livremente os filhos possam amar, que eu consiga ver que ele é o pai certo para essas crianças, porque se fosse outro homem, seriam outras crianças. Então, quando a mãe consegue, por exemplo, ter esse olhar de respeito pelos pais da criança, pelo pai das crianças, então essas crianças ficam mais livres para poder amá-los. Falamos sobre isso lá na aula sobre alienação parental, falaremos, tá bem? Mas por hora é importante você saber, casal casado que teve filhos pode encontrar muita força para a maternidade e para a paternidade aqui dentro do próprio relacionamento de casal. E aí, um segundo ponto de força para o exercício da maternidade e da paternidade é quando esse casal consegue ter um relacionamento saudável com seus pais internamente, porque às vezes seus pais já até faleceram, mas eles conseguem ter uma conexão saudável com o papai e com a mamãe. Eu com os meus pais, meu marido com os pais dele, porque isso faz com que esse casal venha grande para o relacionamento de casal. Porque quando é que a gente se torna grande? Quando a gente soube ser pequeno, quando a gente conseguiu ter um relacionamento saudável com os nossos pais, a gente se engrandece diante da vida e diante dos nossos filhos. Então eu venho para o relacionamento de casal trazendo comigo aquilo que eu recebi dos meus pais, e aí essa força com aquilo que eu ganhei lá atrás faz com que eu consiga exercer agora esse novo ofício, essa nova função, fazendo a transmissão daquilo que chegou até mim. E eu faço isso com muita força. Então eu sei colocar as ordens dentro de casa, eu sei colocar os limites. Sou eu e meu marido quem mandamos dentro de casa e não os filhos. Então, se a gente vem grande para a relação, a gente consegue se colocar sem autoritarismo exacerbado, a gente consegue se colocar com firmeza diante dessas crianças, mostrando que naquela relação nós somos os grandes e eles são os pequenos. E isso é extremamente saudável para a criança. A criança, ela pede esse limite, ela pede para que seja mostrado a ela o lugar até onde ela pode ir. Ela gosta de ser colocada no seu devido lugar, porque a criança que arroga, a criança que se coloca acima dos seus pais, ela sofre grandes prejuízos. Nós vamos falar disso daqui a pouquinho, para você compreender que não tem opção. Na relação paterna e materna tem que vir como grandes diante dos filhos, mesmo que sejam filhos adultos e que já sejam em estatura maior do que você 2 vezes, tá? E aí fica claro então que é por isso que quem não toma os seus pais internamente, tem uma desconexão parental, transmitirá muito pouco para os seus filhos, porque permanecem como uma criança ensimesmada. Então seria mais ou menos assim. Esse é o movimento ideal. Então aqui estão os pais do marido, aqui estão os pais da esposa. Esses pais aqui tomam dos seus pais, então eles crescem, vêm grandes para o relacionamento de casal. Mas se eles não tomarem dos seus pais, eles ficam pequenos e vêm pequenos para lidar na relação com os seus filhos pequenos. E aí vira uma desordem, os filhos acabam não tendo muita referência e segurança em relação aos seus pais, embora os ame profundamente. Agora, eu quero falar mais especificamente das funções de maternidade e paternidade. Por quê? São experiências extremamente diferentes.
O homem, ele vivencia a chegada do filho de uma determinada maneira, a mulher de uma forma totalmente diferente, até porque não são os dois que geram, né? Então, só o fato de a mulher ficar sozinha naquele movimento de gestação já nos mostra claramente e obviamente que é a mesma situação, mas impactando os dois de maneira muito distinta, tá? Então, as queixas que acontecem, principalmente em relação às mulheres, né? Sentindo que ele não me apoia, ele não se preocupa com os nossos filhos, ou às vezes os próprios homens dizendo que nós mulheres mimamos demais as crianças, enfim, queixas de um lado e de outro, geralmente acontecem porque esse homem e essa mulher estão esquecendo de 3 pontos básicos. Primeiro, eles esquecem que homens e mulheres são diferentes em quase tudo e obviamente que na experiência da maternidade e da paternidade, ali as diferenças ficariam muito evidenciadas. Então o homem esquece que a mulher vivencia a maternidade diferente, então por isso que ele fica dizendo que a mulher mima demais. Ele se esquece do processo de simbiose que houve durante os 9 meses de gestação, ele esquece que é do feminino essa proteção, o servir, e a mulher esquece que é a função do homem, muitas vezes o não fazer, vocês vão aprender daqui a pouquinho ainda dentro dessa aula, em relação ao não fazer. Então, por não saberem dessas coisas ou por esquecerem, acabam criticando demais um ao outro, sendo que só estão fazendo o que a natureza previu que iriam fazer. Ou seja, o homem cuidar de uma maneira diferente da mulher, sendo que são os mesmos filhos e as mesmas demandas. Outro ponto que homem e mulher se esquecem, por isso ficam muito críticos um com o outro, é que pai e mãe vieram de sistemas familiares diferentes. Então, não bastasse homem e mulher exercer a maternidade e a paternidade de forma muito diferente, ainda tem o fator sistema familiar original. Ou seja, a mulher foi educada e criada, às vezes, com excesso de proteção. O homem, às vezes, foi criado com excesso de desproteção. Então, a tendência é que ela venha superproteger e a tendência é que ele venha desqualificar e deixar a criança muito a bel prazer. Então, isso pode ser reflexo da forma como foram criadas. E aí eles esquecem disso e querem obrigar o outro a agir da forma que consideram a maneira correta. Aí começam a se desentender enquanto casal, perdem força para a paternidade e a maternidade. E, finalmente, esquecem que a função materna, ela precisa ser diferente da função paterna. Se pai e mãe fossem fazer as mesmas coisas, ia ficar um excesso. Então, o que a natureza se encarregou? De dividir. Vai ficar ao cargo das mães determinadas funções e vai ficar a cargo dos pais outras funções, que é o que nós vamos ver agora. E não percamos nunca de vista que, em geral, mesmo que hajam essas diferenças nas funções maternas e paternas, o que se espera da função de pai e mãe é proteção à criança, tá? Ao filho. Só que quando a gente vai falar especificamente da função materna e paterna, nós temos diferenças. E é sobre elas que nós vamos falar agora. Então vamos lá. A mulher vai observar o movimento, aliás, agora vai ser o homem observando o movimento da mãe em relação aos filhos. Então, o que é importante saber? Que jamais nós vamos conseguir falar sobre a extensão total, da potência total e da importância de uma mãe no processo de desenvolvimento de um filho. Nada que a gente fosse buscar de informação seria suficiente para abarcar a profundidade e a grandeza da função materna na vida dos filhos. Então, aqui a gente vai falar o básico essencial, mas sabendo que é enorme, que é infindável as descrições e a importância da função da mãe na vida de um filho. Então, vamos lá. O principal, que é importante de clarear, é que a função da mãe, ela é de ensinar, basicamente, a fazer as coisas. Então, guarda isso. A mãe ensina a fazer
fazer. E a mãe tem um jeito muito peculiar de ensinar a fazer. Ela ensina ensinando, então ela fala, olha, você vai colocar primeiro o alho, daí você vai refogar, depois você coloca o arroz, depois você mexe, espera um tempinho, depois você coloca a água, você prova o sal. Então ela ensina ensinando, ou ela ensina fazendo. Então ela ensina pegando ali o filho, fazendo por ele e mostrando como é que se faz. Olha, a gente estende uma cama assim, ó. Aí você puxa o lençol, você tem que deixar bem esticadinho para colocar a coxa, e daí você ajeita a coxa e o travesseiro em cima. Então a mãe tem um jeito muito peculiar e ela acha que esse jeito é o jeito que o pai tem que fazer. E daqui a pouco você vai ver que o pai tem um jeito bem diferentão de ensinar. Então a mãe ensina fazendo as coisas. E outra coisa que cabe muito, que é muito nítido na função materna, é o amparo, o acolher e também o servir. Então, a mulher que está saudável dentro do seu feminino, da sua conexão com o seu feminino, ela faz isso com muita facilidade. Aliás, se ela não tiver a chance de fazer, ela se sente mal. Então, a mãe, ela quer servir, ela quer amparar e ela quer acolher. Então, quando a gente vê uma mãe doando o seu filho de maneira totalmente impensada, colocando um filho na porta de um hospital para que alguém encontre aquele filho e cuide, a gente não pode julgar essa mãe, porque só ela sabe o desespero pelo qual ela passa ao fazer isso, mas a gente sabe que aquela mãe está prejudicada em algumas funções internas a ponto de não conseguir dar vazão para algo que é tão natural do feminino, que é amparar, acolher e servir a um filho. Então não tem ninguém que serve mais à vida do que uma mãe. Começa na gestação e não para, não tem fim. E esse jeito de a mãe agir, ajuda a criança a se desenvolver, em especial ajuda a criança a aprender os autocuidados. Então ela aprende a tomar banho, aprende a se vestir, a escovar bem os dentes, a amarrar o cadarço, porque a mãe ensina ensinando e ensina fazendo. E ela espera que o papai ensine as crianças da mesma forma. E aí começam os conflitos, porque o pai, na função paterna, ele tem um jeito um pouco diferente de fazer. Em geral, fica uma sensação de que a extensão do fazer materno é tão grande que parece que não sobra muita coisa para o homem fazer. Os próprios homens muitas vezes olham e pensam, onde é que eu sou útil nisso aqui? Parece que coube a mãe fazer tudo. E não é verdade. O pai ele tem uma tarefa muito especial, que é de fazer através do não fazer. Então a gente chama isso de não fazer ativo. A base disso é a confiança. A base disso é a certeza de que se eu não fizer, se eu recuar e deixar a criança fazer, se eu confiar que ela vai dar conta, eu estou dando a ela a chance de descobrir que ela é capaz. Então o pai tem um jeito muito peculiar de ensinar. Enquanto a mãe ensina ensinando, passo a passo, ou ensina fazendo, o pai ensina se recolhendo. E na visão da mulher, isso soa muitas vezes como um descaso, uma preguiça, uma dificuldade de entrar na função paterna, sendo que ele nada mais está fazendo do que aquilo que cabe à função natural do pai. Então, por exemplo, se a criança cai, o pai, ao invés de já correr, dar colo, quantas vezes vocês já viram ou vão ver um homem que fica parado? Ele viu que não machucou, porque quando vê que machuca, ele tem um instinto, de proteção que é impressionante. A reação é até mais do que a da mulher, que geralmente paralisa, Então, você vê um bebê engasgado, muitas vezes a mulher paralisa e o pai entra em ação. Mas enquanto não está correndo risco de vida, então se caiu do triciclo, se estava dando os primeiros passinhos e caiu, o jeito de a mãe acolher é muito diferente do jeito do pai. Às vezes o pai fala, não, levanta aí, e ele não levanta do lugar dele para ir acolher a criança, porque na visão dele,
o que ele tem de mais importante a fazer é não fazer. É deixar a criança descobrir por ela mesma. E isso desafia a criança e a criança gosta disso. Porque é dar espaço para que ela possa ser autônoma, mesmo sendo pequenininha e mesmo sendo ainda não tendo a credibilidade dos adultos. Quando o papai faz isso, ela se sente muito especial. Então, você acabou de ver que realmente existe uma diferença na forma da mulher e do homem viverem e exercerem a função materna e paterna. E aí, esse jeito do papai fazer ajuda a criança em alguns aspectos muito importantes, que é experimentar e desenvolver a confiança nela mesma. E por que eu estou focando na paternidade? Porque esse curso é para mulher e acho importante ficar muito claro para todas nós a função dos homens e os benefícios do jeito de eles exercerem a paternidade, para a gente ficar tranquila, para a gente ficar mais confiante de que o jeitinho deles fazerem tem um benefício. Aliás, tem mais de um benefício. Então, primeiro, do jeito que eles fazem, eles dão oportunidade da criança de desenvolver a confiança nela mesma. Também explorar o ambiente e correr mais riscos necessários para o crescimento. Porque não se engane, o homem pode até parecer negligente. Parece que nas mãos daquele pai, a criança corre mais risco do que com a mãe. Mas o homem, ele fica com o sistema alerta, bem ligadinho, em relação aos perigos potenciais. Então, se ele viu que tem um objeto que a criança pode se machucar, por mais que ele esteja lá paradão, meio que alheio, ele está observando todo o ambiente, ele tem essa capacidade de olhar para todo o ambiente e já calcular os riscos. Por quê? Desde os seus antepassados que iam caçar, enquanto a mulher ficava na caverna e não desenvolvia esse olhar, o homem foi obrigado a desenvolver e a enxergar o perigo muito antes, para se proteger, proteger o grupo e proteger a prole. Então isso, por mais que a gente queira negar e dizer que o homem não tem essa capacidade, ele tem, isso é função dele, isso é da natureza do homem. Então, muitas vezes eles vão deixar as crianças se aproximarem dos riscos, mas são riscos que não colocam a vida, a própria existência em perigo. E outra vantagem desse jeito do homem lidar com os filhos é que, a partir disso, eles podem descobrir limites, vencer desafios e alcançar o êxito por eles mesmos. Porque muitas vezes nós, mães, temos a tendência de fazer junto e aí lá para a criança fica uma sensação assim, tá, consegui, mas foi porque a mamãe estava aqui comigo me ajudando. Enquanto que o pai, quando deixa, a criança se sente realmente muito potente. Aí, infelizmente, muitas mulheres criticam, por falta dessas informações, naturalmente elas vão criticar o jeito que os homens fazem, né? Chamando isso de negligência, de falta de cuidado, de falta de atitude, porque vê o filho cair e não corre para acudir. E isso acaba ferindo muito a relação de casal e, como se não bastasse, ferindo também a relação do pai com os filhos, porque os filhos começam a entender que, poxa, quem é o bonzão aqui da história é a mamãe, não é o papai. Então parece que o papai está sempre fazendo as coisas erradas. Nossa, parece que meu papai é inadequado. Ele não é suficientemente bom, assim como a mamãe. Aí muitas vezes os filhos começam a se juntarem à mãe, grudam na mamãe e começam meio que deixar o papai de lado. E isso prejudica muito. Por quê? Aqui, para encerrar essa aula, fica a certeza de que nós temos que nos lembrar sempre que toda criança precisa dos dois lados para se desenvolver saudavelmente.